Que bênção, né, queridos? As crianças, glória a Deus pela vida delas. É um privilégio enorme termos uma igreja com tantas crianças. Isso demonstra muito como somos uma igreja viva, que está caminhando aí a saúde da igreja, e isso a gente vê no ministério infantil, e isso é tão bom. E a respeito do Conexão, desse momento de familiarizar com a igreja, muitas vezes nós, adultos, temos um desejo profundo que as crianças tenham um compromisso com a igreja e com Deus. Mas isso precisa ser visto em nossas vidas. Nós, como pais, passamos boa parte do tempo com as nossas crianças do que os professores aqui. Então, todo o compromisso, todo o desejo que você tem com a sua criança, que ela tenha com o Senhor Jesus, que ela tenha com a igreja de Cristo Jesus, em primeiro lugar, ela precisa ver e viver isso no lar, em casa. E é isso que nós, da Do Alto Kids, nós temos proporcionado através dos estudos, das meditações, da dinâmica da Do Alto Kids. Mas também é um convite para que os irmãos, de fato, se envolvam com aquilo que Deus ele está fazendo através da nossa igreja. Conheça um pouco mais da nossa história. Então, nós estamos hoje na segunda mensagem desta série, A Vida Debaixo do Sol, reflexões no livro de Eclesiastes. Nós começamos semana passada meditando no capítulo 1, e nós chegamos à conclusão, como Salomão, que a vida debaixo do sol, ela nos traz algumas aflições. Nos traz aflições porque não existe nada de novo. E o ser humano, ele anseia em seu coração por aquilo que é novo. Mas também nos traz aflições porque na vida terrena, debaixo do sol, nós não podemos encontrar respostas tão profundas que possam, de fato, responder aos nossos anseios. Porque como vamos meditar no capítulo 3 hoje, entendemos que o Senhor colocou a eternidade em nossos corações. E por isso nada na vida debaixo do sol, numa vida terrena, será suficiente para as nossas vidas. Ontem nós tivemos um momento delicioso de confraternização da Do Alto Kids. Foi um momento onde nós dedicamos um momento de descanso aos professores, por tanto trabalho. Tivemos um churrasco, nós temos um churrasqueiro, viu, Lourenço, aqui na igreja, além de você, de alguns outros irmãos, que é o William. O William da Dani, um homem assim experiente. E na meditação que a irmã Meire ela nos trouxe ontem, no comecinho, ela fez a seguinte pergunta: o que você faria se soubesse que tem poucos dias de vida? Quando a notícia bate à nossa porta, e quantas pessoas eu conheço que já lidaram com que lidam e que já lidaram com esta situação. O grande Steve Jobs, ele vai dizer que ser colocado diante da morte, saber que ele poderá morrer em alguns dias, faz com que ele possa repensar a sua vida e as suas atitudes, em como ele está vivendo, e faz com que ele possa viver de forma mais assertiva, de forma mais intencional. Mas o nosso grande problema não é, de fato, com a morte, mas é com o tempo. Porque quando nós perguntamos o que você faria se soubesse que iria morrer em pouco tempo, depois da morte a gente não consegue fazer mais nada. Mas o que passa em nossa mente é como eu vou utilizar todo este tempo até chegar este dia. E tem uns 15 dias, mais ou menos, talvez uns 10 dias, que eu estou assistindo o filme. E sim, lá em casa agora, quando a gente quer assistir um filme, agora a gente assiste um filme em semanas, né? Não dá mais para a gente parar um tempo e assistir um filme assim inteiro, por conta da dinâmica lá em casa. E já tem algumas semanas que eu venho reassistindo o filme Interestelar.
E o ator Michael Caine, ele interpreta este físico, esse professor, e que em um momento, em uma dinâmica, em uma conversa, isso me chamou a atenção, o que ele falou, e ele diz: eu sou um físico, não tenho medo da morte, tenho medo do tempo. Porque, como eu falei, o nosso grande problema, ou a grande questão da vida debaixo do sol, não é só a morte, mas é em como vivemos. É com o tempo que nós temos. É o que nós fazemos com o nosso tempo. E quando nós falamos de tempo, nós vamos ter sempre o grande desafio entre muitas tarefas e pouco tempo. Não é difícil você conversar com as pessoas e depois de 5 ou 6 palavras a pessoa vai te responder: corrido. Como é que está a vida? Na correria, sem tempo, cheio de atividades. A vida, de fato, está cada vez mais corrida. Mas é engraçado, porque quando eu olho para todas as facilidades que a pós-modernidade ela nos oferece, me parece que todas essas facilidades querem promover mais tempo, mais qualidade de vida, mais saúde. Mas quanto mais nós temos facilidades, parece que mais a vida se torna mais corrida. E nós não conseguimos administrar tão bem o nosso tempo assim. Perceba, alguns anos atrás, para você resolver um problema no banco, nós tínhamos aqui em Uberlândia alguns bancos, se concentravam ali em torno da Tubal Vilela, na praça ali, aqui quem assim, de 35, 30 anos, como eu para cima, vai lembrar disso. E quantas vezes eu já fui com a minha mãe, e ali eu ficava 2, 3 horas, dormia no banco, porque aproveitava também o ar-condicionado que o banco tinha, dormia no banco enquanto a minha mãe resolvia as coisas que ela tinha que resolver. Hoje nós não precisamos mais. E hoje nós temos os bancos online, onde você, com aplicativo, uma conversa, uma ligação para o seu gerente, e a coisa está tudo certo, está tudo resolvido. Não precisamos mais. As facilidades que nós temos na pós-modernidade. Mas veja, você que viveu essa fase, que não chegou já na época das facilidades, não descobriu a vida na época das facilidades, convenhamos, não parece que todas essas facilidades nos deixou mais sem tempo ainda? Porque quando a gente queria conversar com alguém, nós tínhamos o telefone fixo, ou seja, poucos tinham um telefone fixo, na verdade, uma época que era um investimento, né? A linha de telefone já foi um investimento. Hoje, tudo é rápido. Você pega o seu celular, você conversa com as pessoas, você resolve o problema do banco, você pede a sua comida, você vê como estão as coisas na sua casa, na sua empresa, através das câmeras, você vê como que estão os seus investimentos, a dinâmica da sua vida. Você que estuda, você já está comendo ali, acessando as notas da faculdade, vendo o que tem que fazer, vendo quais são as etapas do trabalho, porque alguém já mandou um e-mail para você e a gente chega uma hora e fala: meu Deus do céu, que correria! Nosso grande desafio na vida debaixo do sol é lidar com o tempo. E a autora do livro, Isso Muda Tudo, que inclusive existem 2 livros que todo adolescente, daqui a pouco nós vamos ter vários adolescentes aqui na igreja, temos alguns, todo adolescente deveria ler antes de chegar à juventude, à fase adulta, é este livro, Isso Muda Tudo, e para os homens é Uma Palavra aos Moços. Se você, homem já feito, mas velho, ainda não leu Uma Palavra aos Moços, você pode ler. Mas essa jovem autora, ela comenta algo no seu livro Isso Muda Tudo, que diz assim: concordamos que o Evangelho transforma quem somos. Transforma a forma de nos relacionarmos com a igreja, é claro. Transforma nossas práticas, a maneira como pensamos sobre o pecado, o discernimento, a leitura, a música, os sermões, as redes sociais. Mas o que fazer nesta manhã?
E aí é que empacamos. Como o Evangelho transforma o meu sábado? E aí que caímos na armadilha do egoísmo e, de repente, a maneira como passamos nosso tempo é igual àquela como todo mundo passa. Estamos atolados de tarefa, desfalecendo em preguiça ou presos no limbo. E ela reconhece que, diante desse desafio debaixo do sol do tempo, nós precisamos de ajuda. Precisamos parar para refletir na palavra de Deus. E esse é o tema desta manhã. A vida debaixo do sol nos coloca diante do desafio do tempo. Eu quero convidar você para meditarmos no capítulo 3 de Eclesiastes. Eu não vou expor o capítulo 2, porque na série passada, Preparando as Malas, nós temos uma mensagem que é a mensagem do capítulo 2. Se você não nos acompanhou nesta série, você pode acessar o YouTube e você vai ver a exposição do capítulo 2. Mas como na semana passada estamos no capítulo 1, hoje vamos meditar no capítulo 3. A palavra do Senhor, ela diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigisse para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrasse o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Senhor, carecemos, Pai, da ação do Teu Santo Espírito
para que possamos compreender a profundidade e a beleza da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu recapitular rapidamente um pouquinho do contexto do livro de Eclesiastes que nós mencionamos na última semana. O título ele vem justamente da ideia da eclesia, da assembleia, de pessoas sentadas ouvindo o pregador e ouvindo o mestre. No caso aqui, o rei Salomão, como nós vemos no versículo 1 do capítulo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E eu gosto da definição do professor Emílio Garofalo a respeito deste livro. Ele diz: é um livro de alguém que entendeu a chave da vida e quer poupar você de buscar aqui na terra o que só pode encontrar no céu. Esta é uma ótima definição para Eclesiastes. Porque quando nós lemos, como nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2, a vida debaixo do sol, ela nos traz insatisfações. No capítulo 1, ele reconhece que a vida é monótona, ele reconhece que a vida não pode nos dar respostas, que nós não encontramos a chave da vida nela mesma. No capítulo 2, Salomão faz uma grande experiência social com a sua vida em provar algumas coisas, em experimentar dos prazeres da vida, em experimentar das grandes obras do trabalho, em experimentar das riquezas. E a conclusão que ele vai chegar é que isso tudo é insatisfatório para o coração humano. Quando nós lemos, à primeira vista, o livro de Eclesiastes, talvez diante de um homem poderoso, um rei, um homem mais sábio e provavelmente mais rico de sua época, nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos olhar e pensar: Salomão é muito ingrato, Salomão é muito mal-humorado. Porque diante de uma vida terrena, ele tem tudo o que ele quer. Diante de uma vida terrena, ele pode ser abastecido de tudo que a vida terrena debaixo do sol pode lhe oferecer. Mas o que Salomão está falando quando ele reconhece isso? E ao reconhecer isso, então, nós não encontramos satisfação. O livro de Eclesiastes ele nos leva a refletir na vida e faz com que possamos viver de forma mais solene perante o Senhor. E entender qual o valor da vida. E aí nós hoje chegamos então no capítulo 3. E ele começa agora aqui do capítulo 3 ao capítulo 10. Salomão ele não vai se contrapor, mas ele vai examinar o que ele fala a respeito da vida debaixo do sol até o capítulo 10 agora, examinando com muito cuidado o que ele está falando, mas não só a partir de uma ótica terrena, mas a partir da ótica também de Deus, da eternidade. Por isso o capítulo 3 ele começa: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. E agora, se Salomão, no capítulo 1, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala que a vida é vaidade, e não passa de um vapor, não passa de algo passageiro. Salomão agora passa a dizer que tem um propósito. Que a vida debaixo do sol, então, ela tem um propósito diante de um Deus que está no controle do tempo, diante de um Deus que traz ordem para o nosso caos. É olhar para o desafio do tempo, apenas pela perspectiva abaixo do sol. Certamente, vamos reconhecer que a vida é cheia de insatisfações. Vamos reconhecer que o que nos resta é um mundo em desordem e um mundo de caos. E talvez você pergunta, por quê? Porque o problema, a grande questão com o tempo e com a vida, não é aquilo que está externo, como eu falei na mensagem passada. O nosso problema, a nossa insatisfação, a maioria das vezes, não provém do nosso trabalho,
não provém do quanto nós, e muito do quanto nós ganhamos, não provém dos nossos relacionamentos, mas a maioria das insatisfações da nossa vida, das dores, provém do nosso coração em desordem. Do nosso coração que, distantes de Deus, vive esta bagunça e este caos. E não lidamos bem com o tempo. Mas agora, então, Deus, através de Salomão, Salomão ele começa a nos dar uma nova ótica, uma nova perspectiva, que através de coisas que estão debaixo do sol, da vida debaixo do sol, como o tempo, então, como nós vivemos, nos mostra muito a respeito da vida com a eternidade, com aquilo que Deus está fazendo. Por isso, em primeiro lugar, esse desafio ele nos dá a certeza que temos um Deus que ordena o tempo, que traz ordem para todas as coisas. Veja, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, e somente Deus, é aquele que determina todas as coisas. É Ele que determina as estações. É Ele que determina as leis naturais. E sem essas estações, e sem essas leis naturais que Deus já determinou, certamente viveríamos um caos muito maior. E agora o que Salomão ele passa a fazer são 14 declarações que fala como que nós temos um Deus, que é o Senhor do tempo, e Ele coloca ordem em todo o caos, e Ele traz ordem para toda a desordem. Mas eu quero citar apenas algumas, não vou falar a respeito de todas, e a primeira é o nascimento e a morte. O nascimento e a morte não são contingências humanas, mas são determinações de Deus. Por mais que nós pensamos que podemos ter o controle dessas coisas, e sim, a ciência e a tecnologia cada vez mais quer proporcionar ao coração do homem um desejo de autocontrole. Um desejo que ele tenha um controle sobre todas as coisas, sobre a morte e sobre a vida. Mas quando nós paramos para refletir na palavra de Deus, nós sabemos que essas coisas estão nas mãos de Deus. Como diz o Salmo, Ele nos conhecia, Ele nos viu, Ele viu a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele, a vida está nas mãos dele, a morte está nas mãos dele. Eu sei que isso pode despertar uma grande polêmica, quando nós falamos em algumas situações, como, por exemplo, a morte por consequência do pecado. E ela somente é consequência do pecado. Mas, por ser consequência do pecado, não quer dizer que isso fugiu da mão de Deus. Não quer dizer que o mundo fugiu do controle de Deus. É Ele quem está coordenando todas as coisas para o fim do seu propósito para as nossas vidas. Segundo exemplo, plantar e arrancar. E aqui, para os judeus, em uma cultura que lidava muito bem com a terra, que sabia determinar muito bem o tempo, homens que conheciam só de olhar para o tempo, qual é o tempo certo de plantar, o tempo certo de arrancar, o tempo certo de colher. E quando você conhece aí alguns homens do campo, né, Anderson, que trabalham com os maquinários, nós encontramos alguns desses homens, e também a ciência e a tecnologia nos proporciona cada vez mais facilidades
para medir o solo, se está tudo certo com o solo, para saber a previsão do tempo, o que pode ser feito, toda a dinâmica, e o homem cada vez mais tem esse sentimento de controle das coisas. Mas aí, de repente, o imprevisto acontece de forma inexplicável. O Senhor da lavoura perde tudo o que plantou, e ele não esperava por aquilo, porque no final das contas, é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o tempo certo. Por fim, o último exemplo: amar e aborrecer. E sim, como cristãos, precisamos nos aborrecer de algumas coisas. Precisamos detestar o mal. E existe um tempo para que isso aconteça. E aí, quando nós olhamos, se nós temos um Deus que é o Senhor do tempo, e Ele coordena todas as coisas, talvez alguns vão cair na linha de um fatalismo. Então quer dizer que Deus é que coordena todas as coisas, nós não temos gestão nenhuma, então nós podemos viver ao acaso, de qualquer forma mesmo. Porque independentes de nós, Deus vai exercer o seu tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. E essa é uma visão fatalista das coisas, que tira a nossa responsabilidade em relação à vida, tira os nossos deveres em relação à vida, e passamos a colocar tudo nas costas de Deus. Todo o mal que acontece, nós não temos mais a culpa. Foi ao acaso, tinha que acontecer. Mas o que Salomão está falando não é a vida através de uma ótica fatalista, mas uma vida através da ótica da providência. De um Deus que é providente, de um Deus que cuida de todas as coisas, de um mundo em caos e em desordem. Mas nós podemos descansar, porque é Ele quem tem o tempo certo para tudo em nossas vidas. É Ele. É quem dá, Ele é quem tira, Ele é quem sustenta, prove, Ele é que permite a falta, Ele é quem nos dá a saúde, Ele é quem permite a doença. A nossa vida está nas mãos dEle, e Ele está cuidando. E aí, muitas vezes, o que nós fazemos em relação ao tempo, nós vivemos uma vida inteira tentando evitar a dor. Porque é isso que nós fazemos em relação ao tempo. Nosso problema não é em morrer, mas nosso problema é em como nós vamos viver e queremos evitar a dor. Não queremos passar pelos momentos difíceis. Não queremos passar pelos vales profundos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós reconhecemos que para tudo Ele tem um propósito maior do que o nosso. E Deus, em sua grande sabedoria, está no controle de todas as coisas. Quantas são as dificuldades que você já passou, as lutas que você já passou, e que depois de um tempo, ou em algum outro momento na sua vida, aquilo foi fundamental para você. E aí você olha como Deus fortaleceu a sua vida. Depois de uma dificuldade, depois de uma doença, depois de uma perda, quando nós olhamos para a nossa vida e vamos perceber como Deus cuidou, como Deus esteve presente conosco. Na nossa série do mês de setembro do ano passado, quando nós meditamos no livro de Jó, em uma das mensagens eu falei a respeito disso, que no momento da dor e da dificuldade, nós não conseguimos lembrar o que Deus já acrescentou em nossas vidas. E não conseguimos enxergar o que Ele está fazendo e pode fazer ainda. Mas Ele é o Senhor do tempo.
em Deus, em tudo, em toda a sua sabedoria, nós podemos ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, não segundo o que queremos e idealizamos em nossos corações, mas segundo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E é nisso que podemos descansar. E o Deus que é o Senhor do tempo enviou o seu Filho Cristo Jesus na plenitude do tempo. No tempo certo. Porque Jesus é aquele que pode trazer ordem para o nosso coração que está vivendo um caos distante de Deus. Se vivemos em um mundo onde vivemos um tempo em caos e em desordem, Cristo Jesus, a plenitude dos tempos. Aquele que veio na hora certa, pagou o preço dos nossos pecados, se entregou por nós. Por causa da nossa desordem, do nosso caos, para trazer plenitude de vida para os nossos corações e podemos descansar nele. Em segundo lugar, podemos ter a certeza, sabemos que temos a eternidade em nossos corações. E agora Salomão ele volta à pergunta lá do capítulo 1, quando ele vai dizer: que proveito tem o homem do seu trabalho? E lá no capítulo 1, ele vai reconhecer que tudo, apenas em uma ótica terrena, é vapor, é vaidade e é passageiro. Mas agora, através da ótica do capítulo 3, daquilo que Deus está fazendo, olhando para as coisas do alto, ele vai reconhecer que Deus também pôs a eternidade no coração do homem, e isso muda tudo. Isso traz uma nova perspectiva para a nossa vida. E aí nós podemos enxergar que a vida é uma dádiva de Deus. Por mais as dificuldades que passamos, as lutas que enfrentamos, quando nós nos perguntamos que proveito temos em nossa vida, mas foi Deus que colocou este trabalho, foi Deus que impôs isso aos homens, para com ele os afligir. Mas aí logo em seguida diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo. E Deus olha e diz: é bom. É muito bom. O pecado não apagou a beleza da criação de Deus. O pecado não destruiu a beleza da criação de Deus. Sim, em alguns aspectos dificultou a nossa percepção, deturpou algumas coisas, mas quando nós olhamos a vida na ótica, na perspectiva do que Deus está fazendo, simplesmente, cada momento, cada luta, cada dificuldade, toda a nossa história é simplesmente bela e significativa perante Deus. E significativa perante o tempo de Deus em nossas vidas. Porque tudo Ele fez formoso e belo. Depende da perspectiva que nós vivemos. Como você vai acordar e enfrentar aquela reunião difícil de trabalho? Aquela reunião dura, aquela decisão difícil que você tem que ter? Ou, quando a dificuldade, a enfermidade chega à sua família, como você vai enfrentar? As lutas de relacionamento que nós vivemos depende da ótica que nós enfrentamos, que nós lidamos. Quando sabemos que tudo Ele fez formoso e no seu devido tempo, a nossa vida muda. A forma como lidamos com as problemáticas do dia a dia, a forma como exercemos e fazemos cada detalhe da vida, muda completamente. A vida do ser humano está ligada à eternidade. Não é apenas vaidade passageira, mas isso está em nosso coração.
para que possamos reconhecer que existe algo maior, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mas, nesta vida, na vida debaixo do sol, somos limitados. Nós não sabemos. Nós vivemos em um tempo onde a vida perdeu o seu valor. Lido constantemente, tenho lidado bastante com situações onde eu vejo pessoas que perderam completamente o valor pela vida. Estão em risco, porque somente reconhece que tudo é muito passageiro e frágil, que tudo não passa de um vapor. Quando olham para tudo que têm, reconhecem que é tudo vaidade. Mas em Cristo Jesus, por causa dessa graça, desse amor e da palavra de Deus, nós sabemos que nós temos a eternidade em nosso coração. Não é simplesmente tudo sem valor e passageiro. Na vida debaixo do sol, apenas nessa vida terrena, é assim mesmo. Mas quando nós olhamos para Deus, reconhecemos que existe algo muito maior e podemos começar a contemplar a vida através da perspectiva da eternidade, daquilo que Ele já fez, da graça que nos alcançou, e em como nós podemos viver para a sua honra e para a sua glória, e daquilo que Ele fará na eternidade. Isso muda por completo a nossa disposição de vida, e pode trazer para aqueles que não têm mais disposição em viver um significado para a vida, uma nova motivação para a vida. Traz uma nova perspectiva, porque descobrimos que na vida debaixo do sol, nós podemos desfrutar de prazeres, de alegrias. Se lá no começo ele diz que a vida debaixo do sol ele nos traz apenas aflições, agora então ele está dizendo, quando reconhecemos que tudo é um dom de Deus, tudo é por meio dele, para ele, é ele quem nos deu. A pergunta que ele faz lá no começo, o que podemos ter com o trabalho, ecoa aqui. Sem uma perspectiva terrena, o que podemos ter com o nosso trabalho, que nos cansamos semana após semana, é apenas vaidade. Na perspectiva de Deus, nós podemos desfrutar dessas coisas, daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus nos acrescenta. Reconhecer que a vida é boa. Reconhecer a beleza da vida, nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, num desfrutar em família, num comer em família, num desfrutar de um momento de alegria, de uma amizade, de um relacionamento. Essas coisas são boas. De trabalhar e saber que aquilo que nós fazemos é significativo para as pessoas, isso é bom. A vida não só nos traz aflições, e Salomão não está se contrapondo, ele está mudando a perspectiva agora. Então, falando a respeito da eternidade que está em nossos corações. E diante disso, então, como é possível a vida ser monótona e sem sentido quando Deus faz parte, quando Deus nos fez parte do seu plano eterno? Não tem como. Quando reconhecemos que fazemos parte de algo maior, que fazemos parte da eternidade. O grande teólogo Thomas Watson ele vai dizer: para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. É um dia de terror. É um dia de alegria. Mas para os perversos, é um dia de noite, no qual ele nunca nasce. A eternidade é o que nos impulsiona. Mas para aqueles que caminham distante de Deus, causa mais desespero e dor. Por isso ele termina o versículo 15. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Não podemos mudar a vida. Estamos diante da morte, da vida passageira. E nada pode mudar isso. Mas Deus fará renovar-se o que passou. Mas Ele é quem pode fazer novas todas as coisas.
Isso me leva ao terceiro e último ponto. A morte é inevitável para todos. A vida e morte, tempo e eternidade. Algo que vai fazer parte agora do livro de Eclesiastes, do capítulo 3 até o seu último capítulo. Salomão ele vai constantemente refletir entre esses pontos. E quando nós lembramos que a morte é inevitável para todos nós sabemos, podemos ter a esperança ou o temor, o medo de que Deus, Ele está julgando, Ele julgará o homem. Toda maldade, toda injustiça será julgada. Mas enquanto vivemos aqui, tudo tem um propósito para toda essa obra, para tudo isso. Mas diante da morte nós temos a esperança que Deus julgará todas as coisas. E o que na verdade também o que ele vai dizer é que Deus já está julgando. Porque a morte nos nivela com todas as outras criaturas. O que o Salomão está dizendo não é que em tudo o ser humano é de igual com um animal. O que ele está dizendo são dois fatores. Um nasce e um morre. O outro nasce e o outro morre. E diante desses fatores, do princípio e o fim, somos iguais. E isso nos traz um novo sentimento de vida. Não de busca pelos prazeres, pela riqueza, como no capítulo 2 em Salomão, mas de uma vida mais humilde, onde nós buscamos a justa medida. Porque é possível existir mais coisas em comum entre os homens e os animais. Porque quando nós olhamos para um homem que lida com o tempo apenas na perspectiva terrena, ele lida somente para evitar a dor e saciar os seus desejos. Não é assim que um animal muitas vezes vive? Para saciar a sua fome e para se proteger do perigo. E na vida debaixo do sol, distante da perspectiva de Deus, vamos viver da mesma forma, como animais. Mas o que a palavra nos fala é para que não sejamos como os animais. Não vemos a vida através nessa perspectiva, sem entendimento, mas olhando para o Senhor, a nossa perspectiva ela muda. Olhando para a eternidade. E a certeza da morte, então, nos convida à reflexão a respeito da vida. E é o que ele vai dizer no versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. E ele vai falar antes, comer, beber e se alegrar. Porque essa é a recompensa terrena para o trabalho. Mas o que nós buscamos não é algo terreno apenas. A nossa recompensa, mas é algo eterno, porque a eternidade está em nossos corações. E ele nos chama à reflexão. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem pode fazer você enxergar? Se você soubesse que tem poucos dias de vida, o que você faria? E nós passamos a refletir na vida e podemos aproveitar aquilo que Deus nos deu com gratidão. Não com um coração ganancioso, cheio de orgulho, mas certos de que Ele é quem acrescenta. A morte nos traz. A certeza de que a morte é inevitável para nós transforma totalmente a nossa perspectiva de vida. E eu já falei algumas vezes sobre a obra dessa artista, Candy Cheng. Ela é uma artista
esqueci a palavra, mas as obras dela causam uma interação com quem participa. É algo participativo as suas obras. E ela escreveu na porta de sua casa um grande mural, e isso se espalhou pelo mundo todo, a frase "antes de eu morrer", e as pessoas começavam a escrever: "Antes de eu morrer eu quero, antes de eu morrer eu vou". Se você pudesse completar a frase "antes de eu morrer", o que estaria nesta frase? E ela vai dizer diante disso: nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, traz clareza à nossa vida, através da perspectiva daquilo que Deus está fazendo, da eternidade em nossos corações. Mas se para muitos a morte é aquilo que põe fim à vida, para nós seguimos aquele que venceu o tempo. Se para muitos a morte é o fim de todo o tempo, nós servimos a Cristo Jesus, que venceu a morte, que venceu este tempo, que venceu o caos, a desordem, o vazio do nosso coração. E a pergunta que Paulo nos deixa é: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna. Com Ele. E esta eternidade está em nossos corações. E muda como vamos nos relacionar com a vida hoje. É um ciclo. Não como o ciclo da vida que Salomão ele fala no capítulo 1, mas como um ciclo de como vivem os filhos de Deus. Saber que sim, o salário do pecado é a morte. Mas Ele venceu a morte. E porque Ele venceu, nós temos a certeza que vivemos com Ele. Porque Ele ressuscitou, sabemos que estaremos com Ele um dia. Mas saber disso faz com que não mais vivamos em pecado e buscamos as coisas apenas na vida debaixo do sol, mas uma vida que glorifique ao Senhor. Porque a eternidade não chegou, mas ela já está acontecendo. Porque vivemos já para a sua honra e para a sua glória. Feche seus olhos, vamos orar.